estamos mais um dia aqui para fazer a prova de novo do caminhão, do ônibus, né? Semana passada vocês viram que eu reprovei na prova por nervosismo, por excesso de confiança. Eu tava tão confiante que eu ia passar, sabe? Nessa baliza aqui, tava despreocupada, eu tava muito bem. Eu tava mais preocupada na hora de andar na rua, de dar as setas e tudo, porque aqui tem muita rotatória nessa cidade e eu não tô acostumada com isso. Mas enfim, hoje é um novo dia. Uma semana depois, quando você reprova na prova, você tem que remarcar para a próxima semana para você fazer a prova. Eu estou aqui hoje. Daí, para não ter erro, vou fazer mais uma aulinha antes da prova. Ai, tô com um friozinho na barriga, sabe? Ai, sei lá. Mas hoje eu vou tentar me controlar. Porque aquele dia eu fiquei, acho que, bastante nervosa. Tinha acordado muito cedo. E é isso. Hoje eu vou passar. E eu consegui um lugar até melhor para poder filmar aí esse teste que ela vai fazer e não ficar muito na cara, porque senão ela deve ficar nervosa, tá se mexendo. Parou. O que será que aconteceu? Eu sou a Paty, hoje vou dar dicas de como reprovar no seu teste no Detran. Minha prova é daqui a pouco. E assim, o céu tá mega carregado. Lá na Grécia a gente falava com o Eolo, né, pra ajudar a gente. Aqui no Brasil eu falava, ô Pedrão, ajuda nós aí, não deixa chover bem na hora da minha prova. Olha esse céu que feio. Tá uma sozão até agora. Agora fechou tudo. Se eu reprovar, a culpa é da chuva. Ó, vou explicar pra vocês como que é o passo a passo. O meu professor fala assim, é uma receita de bolo estacionar aqui nessa vaga. Então é o seguinte, você tá aqui com o ônibus, essa reta é a parede, você não pode passar daqui. Se você passar, reprovou. Aqui é a reta. Daqui você vem, você dá uma ré, liga a seta, que vai pra lá. Você conta até 3, daí você vira todo o volante, que o ônibus tem que vir vindo aqui, ó. Daí a gente tem um macetezinho aqui, ó. Você tem que vir com o ônibus virando, até passar com o pneu aqui, ó. Ah, meu professor! Vou entrar ali, ó. Você passa aqui, ó, nessa borrachinha. Aí olha a besteira que eu fiz o dia que eu comecei a fazer a prova. Eu tinha que ter vindo de ré até aqui, ó. E da hora que eu chegasse aqui, eu tinha que endireitar o volante para deixar o ônibus reto. E o que a pessoa faz? O professor fala assim, acho que ele tá me esperando para eu ir dar uma volta. Tá bom, eu continuo a explicação, calma aí. Tchau. Então, ela tinha que vir até aqui, assim, virar aquelas 2 vezes e entrar direitinho aqui, ó, na garagem. Esses pilastras aqui é como se fosse a garagem. Só que como ela saiu muito pra fora, ela pegou e bateu assim, ó, o para-choque aqui. E daí, como você sabe, foi desclassificada e vai ter que fazer o teste uma vez mais hoje. Mas hoje eu tô cruzando os dedos que ela passe. Mas sabe, eu nem vou ficar aqui porque ela pode ficar nervosa, que tem assim plateia olhando pra ela, se vai passar, se não vai passar e assim por diante. Então ela tem 1 horinha agora pra memorizar tudo que ela tem que fazer direitinho para passar nesse teste, conseguir a carteira de habilitação categoria D para que ela possa dirigir o caminhão. Ó, logo atrás aqui do campo de provas tem um campo de futebol. Então, como eu não quero ficar aqui esperando, ou ficar nervosa, ou ver que tem plateia, assim por diante, eu vou esconder a picape, que carinhosamente se chama Mocreia, ali atrás da árvore. E daí eu vou ali, perto do gol, ali perto do campo de futebol, e daí eu vou colocar um zoom, já peço perdão desde agora, porque a imagem não vai ficar a melhor do mundo, mas pelo menos a gente vai ver como que a Paty vai se sair aqui, colocando esse busão dentro da garagem, e se ela vai passar dessa vez ou não. E eu consegui um lugar até melhor para poder filmar aí esse teste que ela vai fazer e não ficar muito na cara, porque senão ela pode ser reprovado porque eu tô filmando, né? Então eu arrumei um lugar aqui, bem atrás do campo de futebol, consegui vir com a picape. Vamos lá ver. Olha lá, estão posicionando o busão ali dentro da vaga para ela começar o teste. Vai ter que colocar o pisca aí do lado esquerdo para não receber um ponto negativo e começar a sair lentamente da vaga. Vamos ver se vai. Deve estar nervosa, tá se mexendo.
Pisca. Vamos lá, você vai conseguir. Tá saindo. Ó. Uhul. Saiu de primeira, acho que não bateu em nada. O examinador tá ali do lado, atrás da árvore, não dá pra ver daqui. Vai posicionar o ônibus ali e tem que dar ré direitinho agora pra entrar na vaga. Vamos ver. Queria estar lá, sabe? Torcendo. Mas não pode, né? Senão o examinador pode ficar bravo e reprovar. A parte a gente não quer isso. Começou, foi dada a largada. Não bate aí, pelo amor de Deus, nessa pilastra. Ó. Deus. Parou. O que será que aconteceu? Então, o ônibus está parado ali ainda, né? Então é assim, nesse teste você tem que colocar na garagem primeiro. E se você passa o teste de colocar na garagem primeiro, daí então o instrutor entra dentro do ônibus com você e sai para dar uma volta na cidade para você passar a segunda fase do teste. Daí você consegue passar tudo. Só que o ônibus está parado lá ainda, então eu não sei exatamente o que está acontecendo. Quando reprova ali no negócio da garagem, ele nem sai para a segunda fase. Mandei um recado para ela não respondeu. Então, putz, eu não sei, tô cruzando os dedos aqui para ver se o ônibus sai. Tá retinho, pelo que eu vejo aqui, né? Lógico. Mas tá indo, não bateu em nada ainda. Ai, meu Deus. Tô suando frio aqui. Tá passando pertinho da pilastra, mas acho que vai entrar sim, vai passar, acho que vai dar certo. Aê, completou, acho que passou, hein? Ó, tirou a ré, deu pisca e vai sair, então significa que deu tudo certo, foi bem rápido a entrada e a saída. Agora deve ir lá pra rua para fazer o teste de rua. Ó lá, saiu para dar uma volta, vamos ver o que vai acontecer. Tá ali, ó, terminando a prova. Não posso ficar lá, então fico andando de carro na frente, só filmando, ó lá. Largaram a Paty ali na beira da BR. Será que ela passou? Se ela não passou, a gente vai saber agora. Cadê? E aí? Ai, tô tremendo e suando frio até agora. O que você acha? Eu acho que você passou, lógico. Passei! Aê! Era o mesmo cara que fez o teste pra mim da outra vez. Ele é muito bonzinho. Ai, mas eu consegui passar. A única coisa que eu errei foi que eu não dei uma seta. Perdi 3 pontos, mas 3 pontos ok, você passa. Nossa, eu fiquei nervosa hoje de novo, sabia? Mas a baliza que eu bati aquele dia, o meu professor falou que eu fiz perfeitamente. Respirei fundo, rezei e deu certo, ó. Um que me examinou é esse aqui, ó, que tá indo de moto embora. Ai, meu Deus, que alívio, que sensação boa. Nem acredito. Sábado eu fui embora chorando, fiquei chorando o sábado inteiro, que eu não acreditava que eu tinha errado um negócio tão bobo, que eu sei fazer, eu sei dirigir, eu sei fazer a baliza, mas acaba atrapalhando um pouco quando você fica muito nervosa, né? Mas hoje deu tudo certo. Eu tenho certeza que você tá apta pra dirigir, não vai causar nenhum acidente, né? Liga pro professor pra ter certeza mesmo se eu tô aprovada, porque nem eu tô acreditando. Vou ligar. Peraí, vamos escutar. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tá dirigindo agora. Não, mas ele me mandou um recado. Mandou? Tarde, Eduardo. Tarde. A Patrícia ficou lá no pátio, acho que ela vai lá no caldo de cana. Pra comemorar. Vamos tomar caldo de cana pra comemorar. E sabe, né, que o Duda, ele já é motorista de caminhão agora, que já tá com carteira D, né? Eu que sou retardatária, que eu vou pegar minha carta agora, sei lá quando, né? Demora quanto tempo pra eles me liberarem minha carta D? A gente tem só a digital aqui. Então agora a gente tem que fazer o PID, que é a permissão internacional para poder dirigir nas estradas da Europa. E do mundo? E do mundo. Acho que você vai ter que fazer em outros lugares também, né? Não sei se chama PID. Mas então agora aqui no Brasil, o Duda está apto a dirigir caminhões. Que legal isso, né? Parabéns. Muito obrigado. Muito legal, hein? Você é 1001 utilidades, você é velejador, você é caminhoneiro agora, anda de kite, de pranchinha, motocross. Sabia que o Duda era o doidão das motos? Sabe andar de moto muito bem. Aliás, a gente poderia comprar uma moto, né? Pra colocar no caminhão, pra gente fazer uns
os ralis, né? Então, tô fazendo ok. Ai, meu Deus, eu tô feliz que eu passei, então. Chegou a hora de voltar para casa resgatar o nosso caminhão de expedição que tá lá na Alemanha sozinho, coitadinho, enquanto nós estamos aqui no Brasil. Vou dar resumidamente para vocês o que rolou esse último mês, né? Conta aí para eles. Bom, nós viemos pro Brasil para tirar a carteira de habilitação porque é o nosso país, a gente se sente mais confortável com as instruções em português e assim também garantia que a Paty provavelmente iria passar de primeira no teste. Mas o que aconteceu? Bom, o Duda, ele passou de primeira, né? Porque sabe como é que é, né? Homens já nascem sabendo dirigir um caminhão, né? Agora imagina nós, mulheres. Eu não gosto de dirigir, vou confessar pra vocês, mas é necessário ter uma carta do caminhão, porque se não algum problema com o Duda, né? Vai ter uma dor de barriga, alguma coisa do tipo. Quem é que vai dirigir o caminhão? Vai ter que ser eu. Enfim, eu aprendi a dirigir o caminhão, quer dizer, o ônibus, né? Que é igual o caminhão. Eu adorei dirigir o ônibus, é muito legal a sensação. Eu já saí dirigindo de primeira. Eu não errei nenhuma vez a baliza de bater na pilastra. Aí no dia do teste da autoescola, adivinha o que eu fiz? Bateu na pilastra. Eu bati, né? E eu reprovei na hora. É muito Ela triste. e eu fiquei chorando porque isso significava mais uma semana no mínimo para remarcar o exame, fazer mais testes e também para trabalhar o psicológico dela. Meu psicológico ficou bem abalado depois disso. Só que não foi só isso, a gente perdeu hotel, perdemos passagens aéreas. Foi um caos, mas ainda bem que o Duda me entende, né? E aí eu vou contar pra vocês um negócio. Quando a gente tava fazendo essa carta dele, precisa fazer vários exames, testes, exame psicotécnico, exame de vista, qual outro? Toxicológico. E aí num desses exames aí, né, eu cheguei, a pessoa olhou pra minha cara e falou assim: Você tem certeza que foi dirigir um caminhão? sabe quando te olha assim, debochando a sua cara? Por que eu não tenho cara que eu tenho capacidade de dirigir um caminhão? Tem muito cara de caminhoneira. Claro que eu tenho, eu só errei o primeiro teste da baliza, mas eu sou capaz sim. E daí quando eu reprovei lá na baliza, me veio isso na minha cabeça. Eu fiquei tão tiririca da vida, sabe? Eu não acredito que essa pessoa, né? Duvidou da sua competência. Só porque eu sou mulher, não posso dirigir um caminhão, qual o problema? Aí eu fui lá e eu passei na segunda com gostinho. Espero que você esteja vendo esse vídeo aqui. E acabou a saga de tirar a carta, categoria D. Agora nós somos habilitados para dirigir pelados, nós somos muito brutos. E agora começa a saga de voltar para a Alemanha para buscar a nossa casinha para começar a nossa nova aventura. Imagina a ansiedade das pessoas quando tá lá parado faz mais de um mês esperando a gente poder ser habilitado para dirigir esse monstrão. E agora a gente vai lá para a Alemanha e daí vai começar a parte que eu acho muito legal, que é montar uma nova casa de novo. A gente vai lá pro Kong, vai ver o que falta comprar, vai limpar ele, vai mobiliar ele, deixar com a nossa cara, deixar ele confortável, quentinho, bonitinho pra gente poder viajar pelo mundo. É isso aí. Quando a pessoa vai sozinha no banco, no avião, 5 bancos. Garrafas e tampos com vidros para evitar possíveis derramamentos. Use os compartimentos superiores exclusivamente. Guten Morgen, Alemanhazinha. Cadê o Kong? Será que dá pra ver ele daqui de cima? E hoje nós vamos dar uma navegada aqui nos canais de Amsterdã com o Beto, Thaís, Domênico e o Google. É mesmo, Google, né? O Google, coisa mais fofa. Ele era um garotinho quando nós conhecemos ele no YouTube, ele já é um senhorzinho, né?